Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema que combina o poder impressionante da natureza com a fragilidade da vida humana: eventos climáticos extremos, os fenômenos naturais mais destrutivos. Os eventos climáticos extremos, como furacões, tsunamis, terremotos e tornados, têm moldado a história da humanidade, causando destruição massiva e alterando o curso da civilização. Neste vídeo, vamos analisar 12 dos fenômenos naturais mais devastadores, explorando suas causas, impactos e as lições que aprendemos com cada um deles. Prepare-se para uma jornada emocionante e educativa pelos poderes mais extremos da natureza. Furacões, também conhecidos como ciclones tropicais, são formados em áreas de águas quentes nos oceanos, onde a combinação de calor e umidade cria poderosas tempestades. Estas tempestades podem crescer e se intensificar, transformando-se em furacões com ventos que superam os 120 km/h. Furacões como o Katrina em 2005 e o Maria em 2017 mostraram o incrível poder de destruição dessas tempestades. Eles não apenas destroem infraestruturas, mas também causam inundações catastróficas e deixam milhões de pessoas desabrigadas. Apesar dos avanços na previsão e monitoramento de furacões, a preparação e resposta a esses desastres continuam a ser desafios significativos. A melhoria dos sistemas de alerta precoce e a construção de infraestruturas resilientes são essenciais para mitigar os danos. Terremotos ocorrem quando as placas tectônicas da Terra se movem, liberando enormes quantidades de energia. Esta energia se propaga como ondas sísmicas, que podem causar tremores devastadores na superfície. Alguns dos terremotos mais devastadores da história, como o terremoto de São Francisco em 1906 e o terremoto de Tohoku em 2011 no Japão, causaram mortes massivas, destruição de cidades inteiras e desencadearam tsunamis mortais. Embora os terremotos não possam ser previstos com precisão, os avanços na engenharia sísmica e nos códigos de construção têm ajudado a reduzir os danos e as mortes causados por esses eventos. A educação pública sobre como se proteger durante um terremoto também é crucial. Tsunamis são ondas gigantescas causadas por deslocamentos súbitos no fundo do mar, geralmente devido a terremotos submarinos. Essas ondas podem viajar a velocidades de até 800 km/h e causar destruição maciça quando atingem a costa. O tsunami de 2004, desencadeado por um terremoto de magnitude 9,1 no Oceano Índico, foi um dos desastres naturais mais mortais da história. Ele matou cerca de 230 mil pessoas em 14 países, destacando a necessidade de sistemas de alerta precoce. Após o tsunami de 2004, foram implementados sistemas de alerta precoce em várias regiões do mundo. Esses sistemas monitoram os oceanos para detectar terremotos submarinos e enviar alertas para as áreas costeiras em risco. Tornados são funis de vento altamente destrutivos que se formam durante tempestades severas. Eles ocorrem quando correntes de ar quente e frio colidem, criando um vórtice que pode se estender até o solo. O tornado de Tri-State em 1925, o mais mortal da história dos Estados Unidos, atravessou 3 estados e matou 695 pessoas. Outros tornados notórios, como o tornado de Moore em 2013, mostraram o poder destrutivo desses fenômenos, destruindo bairros inteiros em minutos. A preparação para tornados envolve a criação de abrigos seguros, sistemas de alerta precoce e a educação da população sobre como agir em caso de emergência. As práticas de construção em áreas propensas a tornados também são cruciais para minimizar os danos. Vulcões são aberturas na crosta terrestre por onde o magma, gases e cinzas são expelidos. Quando um vulcão entra em erupção, pode causar destruição massiva através de fluxos de lava, queda de cinzas e explosões.
A erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., que destruiu as cidades romanas de Pompeia e Herculano, e a erupção do Monte Santa Helena em 1980 são exemplos de como as erupções vulcânicas podem devastar regiões inteiras. Hoje, cientistas usam uma variedade de ferramentas para monitorar vulcões e prever erupções, incluindo sismômetros, sensores de gases e imagens de satélite. Esses sistemas permitem evacuações em tempo hábil e salvam vidas. Secas ocorrem quando há um déficit prolongado de precipitação, resultando em escassez de água para a agricultura, consumo humano e manutenção dos ecossistemas. Elas podem durar meses ou até anos, causando impactos severos na economia e na sociedade. Secas como o Dust Bowl nos Estados Unidos durante a década de 1930 e a seca no Sahel, África, durante a década de 1970, causaram migrações em massa, fome e crises econômicas. Esses eventos destacaram a vulnerabilidade das sociedades dependentes da agricultura. A mitigação das secas envolve a gestão sustentável da água, o desenvolvimento de culturas resistentes à seca e a implementação de políticas que promovam a conservação da água. Tecnologias como a irrigação por gotejamento e a dessalinização também desempenham um papel crucial. Ondas de calor são períodos prolongados de calor extremo que podem ter efeitos devastadores na saúde pública, na agricultura e na infraestrutura. Elas são causadas por sistemas de alta pressão que mantêm o ar quente em uma área por dias ou semanas. A onda de calor europeia de 2003, que causou a morte de cerca de 70 mil pessoas, e a onda de calor de 2010 na Rússia, que resultou em incêndios florestais massivos e destruição de colheitas, são exemplos do poder mortal dessas condições. As medidas para lidar com ondas de calor incluem o fortalecimento das infraestruturas de saúde, a criação de espaços verdes urbanos para reduzir as temperaturas, e a implementação de sistemas de alerta precoce para proteger as populações vulneráveis. Inundações ocorrem quando a água de rios, lagos ou do mar transborda e invade áreas terrestres. Elas podem ser causadas por chuvas intensas, derretimento de neve, furacões ou tsunamis, e podem ser extremamente destrutivas. Inundações como a inundação do Rio Amarelo em 1931, que matou cerca de 2 milhões de pessoas na China, e as inundações de 2010 no Paquistão, que afetaram 20 milhões de pessoas, destacam o poder devastador das águas. A construção de barragens, diques e sistemas de drenagem, bem como o planejamento urbano adequado, são essenciais para a prevenção de inundações. Além disso, a restauração de zonas úmidas pode ajudar a absorver o excesso de água. Tempestades de neve, ou nevascas, ocorrem quando frentes frias intensas colidem com massas de ar quente e úmido, resultando em fortes precipitações de neve acompanhadas de ventos violentos. Essas tempestades podem paralisar cidades inteiras. A nevasca de 1888 nos Estados Unidos, conhecida como a Grande Tempestade de Neve, causou mais de 400 mortes e deixou cidades paralisadas por semanas. Mais recentemente, tempestades de neve severas têm causado grandes interrupções nas viagens e no comércio. A preparação para tempestades de neve inclui o fortalecimento das infraestruturas de transporte, a criação de sistemas de alerta precoce e a educação pública sobre segurança no inverno. Equipamentos de remoção de neve e aquecimento de emergência são vitais para garantir a segurança durante esses eventos. Deslizamentos de terra ocorrem quando a gravidade supera a coesão do solo, fazendo com que grandes massas de terra se desloquem ladeira abaixo. Eles podem ser desencadeados por chuvas intensas, terremotos ou atividades humanas como desmatamento e construção. O deslizamento de terra em Vargas, Venezuela, em 1999, que matou cerca de 30 mil pessoas, e o deslizamento de terra em Oso, Washington, em 2014, são exemplos de como esses eventos podem ser mortais e causar destruição generalizada.
A prevenção de deslizamentos de terra envolve o monitoramento de áreas de risco, o controle da erosão do solo e a implementação de práticas de construção seguras em áreas montanhosas. Além disso, a restauração de vegetação em áreas de risco pode ajudar a estabilizar o solo. O granizo é formado em tempestades severas, quando correntes ascendentes fortes mantêm gotas de água suspensas em altitudes onde as temperaturas são frias o suficiente para congelá-las. Essas pedras de gelo podem crescer até tamanhos significativos antes de cair. Tempestades de granizo podem causar danos severos a veículos, edifícios e plantações. A tempestade de granizo em Munique, Alemanha, em 1984, causou danos estimados em 2 bilhões de dólares, destacando o poder destrutivo desse fenômeno. Para mitigar os danos causados pelo granizo, é importante a criação de estruturas de proteção para veículos e culturas, bem como a implementação de sistemas de previsão e alerta que possam ajudar a proteger pessoas e propriedades. A desertificação é a degradação das terras em áreas áridas e semiáridas, resultante de uma combinação de mudanças climáticas e atividades humanas, como o desmatamento e o uso inadequado do solo. Este processo transforma terras férteis em desertos. A expansão do deserto do Saara e a desertificação no Sahel têm causado a perda de terras agrícolas, escassez de alimentos e deslocamento de populações. Esses efeitos são exacerbados por mudanças climáticas, resultando em crises humanitárias. O combate à desertificação envolve a gestão sustentável dos recursos naturais, a restauração de terras degradadas e o desenvolvimento de práticas agrícolas adaptadas às condições áridas. Programas como a Grande Muralha Verde da África estão em andamento para reverter a desertificação. Os eventos climáticos extremos são uma prova do poder da natureza e da vulnerabilidade das civilizações humanas. Ao longo da história, esses fenômenos naturais moldaram paisagens, destruíram cidades e mudaram o curso da história. Enquanto continuamos a enfrentar desafios climáticos no século XXI, é crucial aprender com o passado e aplicar esse conhecimento para mitigar os riscos e proteger as futuras gerações. A preparação, a resiliência e a inovação serão essenciais para enfrentar os eventos climáticos extremos que ainda estão por vir. Obrigado por assistir ao nosso vídeo e esperamos que você tenha encontrado este conteúdo informativo e interessante. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos fascinantes sobre os poderes da natureza e outros temas intrigantes. Até a próxima!